Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Ele está tentando despertar o ânimo sincero dos irmãos, através de uma exortação. O que é isso? Pedro está exortando a igreja, clamando a igreja, chamando a atenção da igreja, para que a igreja venha despertar o ânimo sincero. E despertar um ânimo sincero para quê, pastor Jadel? Para que eles voltem a se lembrar, porque parece que a igreja estava dormindo, parece que a demora do cumprimento da profecia da vinda de Jesus, que esse capítulo fala da vinda de Cristo, a demora do cumprimento da profecia que eles acreditavam que era iminente, ou seja, seria a qualquer instante, a qualquer momento, e aquela profecia está demorando a se cumprir, e alguns irmãos parece que estão desanimando, porque o povo, irmão, estava renunciando suas vidas para viver o evangelho. As pessoas estavam abrindo mão do mundo para viver o evangelho. As pessoas, muitos estavam abrindo mãos, irmãos, de bens materiais, para ajudar os irmãos pobres da igreja, pelo fato de estar esperando Jesus vir imediatamente, vir logo. E agora o tempo vai passando, e a profecia não se cumpre, as perseguições aumentam, as tribulações começam a vir, as angústias, as tristezas, as provações, os inimigos, as adversidades. Aí as dúvidas começam a entrar no coração, pensamentos questionadores começam a vir na mente do cristão. E aí o povo começa a desanimar, começa a enfraquecer, que é, irmão, exatamente o que tem acontecido com alguns de nós. Que a demora do cumprimento da profecia da vinda de Cristo, a demora do regresso do nosso Senhor, porque Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, Ele prometeu que viria nas nuvens do céu para buscar o seu povo, para resgatar o seu povo, tirar o seu povo daqui, desse mundo de sofrimento, desse mundo de tribulação, e levar esse povo para morar com Ele no céu, para toda a eternidade, para todo sempre. E essa profecia vai demorando se cumprir, e alguns irmãos acabam esfriando na fé, acabam esfriando na caminhada, acabam desanimando de seguir o evangelho, acabam desanimando, aí começa a surgir os falsos profetas, que sabe que o povo está cansado dessa pregação da vinda de Jesus, sabe que o povo está cansado, não acredita mais, estão desanimados, estão frustrados, já renunciaram tudo, renunciaram os prazeres do mundo, as bebedeiras, as orgias, as farras, o sexo ilícito, as noitadas, renunciaram tudo para viver uma vida santa diante do Senhor, e está demorando a vinda de Cristo, e o povo está desanimado com esse tipo de mensagem, com esse tipo de pregação. Aí surgem os falsos profetas, trazendo outros tipos de pregação, para que as pessoas continuem na igreja, mas a visão agora não é mais a vinda de Cristo. A visão agora não é mais a vinda do reino, não é mais a vinda do Senhor. A visão agora é conquista, a visão agora é prosperidade, a visão agora é as coisas terrenas. Faça isso que Deus vai lhe dar, faça isso que Deus vai realizar, faça isso que Deus vai lhe recompensar, faça isso que Deus vai multiplicar. Aí as pessoas acabam abandonando o desejo, o anseio pela vinda de Cristo, e acabam seguindo este evangelho terreno, carnal, e voltado para as coisas desse mundo. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas. As igrejas que pregam a vinda de Cristo, irmão, são igrejas pequenas, com pouco número. E as igrejas que pregam o mundo, as conquistas terrenas, são igrejas enormes, com multidões de pessoas. E isso demonstra o quê? Que
o desejo da maioria são as coisas terrenas. Mas nós cremos que ainda há um povo nessa terra que vai se despertar para a vinda do Senhor. Amém, igreja? E é isso que nós temos para fazer aqui essa noite. Irmão, dá licença um instante. Está muito quente. E é isso que nós estamos para fazer aqui essa noite. Nós estamos aqui, irmão, para exortar a igreja com a palavra do Espírito Santo, como o apóstolo Pedro preocupado com aquela igreja, vendo aqueles irmãos esfriando, desanimados, parando de orar, parando de ler Bíblia, parando perdendo o gosto de vir para os cultos, perdendo o gosto de congregar. Aí nós vemos aqui o apóstolo Pedro dizendo: irmão, nós estamos tentando despertar com exortação o ânimo sincero de vocês. Por quê, irmão? Porque tem pessoas vindo para a igreja, mas o ânimo não é mais sincero. Não tem mais ânimo para servir a Deus, não tem mais ânimo para buscar Deus, não tem mais ânimo para as coisas sagradas, não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para se alimentar da Bíblia. Irmão, é tão bom quando você lê a Bíblia todo dia, é maravilhoso. Você ouve Deus falando, teu coração pega fogo, se incendeia. E o povo de Deus está perdendo ânimo com isso, irmão. Mas eu venho aqui esta noite em nome do Senhor Jesus dizer para você, meu filho, desperte o ânimo sincero no teu coração, porque a profecia, embora esteja demorando, mas ela vai se cumprir. Espera só mais um pouquinho, e não tardará aquele que adivina as nuvens do céu. Daqui a pouco a trombeta toca, o céu se abre e a igreja sobe, e tudo vai findar aqui nessa terra, e nós vamos ter um tempo de glória com o Senhor. Mas nós precisamos despertar o nosso ânimo, igreja, amém? Precisamos ser homens e mulheres mais valentes, mais guerreiros, mais ousados. Precisamos voltar, despertar o ânimo sincero e lembrar das palavras que ele diz no verso 2, que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e também do mandamento do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Ou seja, e também despertar para o mandamento que Jesus deu por intermédio dos seus apóstolos. Então o interesse do apóstolo Pedro é que aquela igreja ela volte a alicerçar-se, a se firmar no que os profetas falaram a respeito da vinda de Cristo, e no que os santos apóstolos falaram pela revelação de Jesus Cristo. A igreja precisa despertar para isso, amém, pessoal? Você precisa entender, irmão, Jesus virá nas nuvens do céu. Irmão, não duvide disso. Jesus virá nas nuvens do céu. Ele virá buscar o povo que está ali esperando. Ele virá buscar o povo que está ali aguardando. Ele virá buscar um povo que deseja que ele venha. Ele virá buscar a sua igreja. E nós precisamos despertar para isso, irmão, porque eu já preguei um monte de vezes aqui na rádio, que para quem ficar não haverá mais oportunidade de salvação. Todo mundo sabe, há uma contradição até entre os teólogos, porque alguns teólogos dizem: não, quando a igreja for tirada, o Espírito Santo vai sair daqui. Pronto, está aí a resposta de tudo. Se o Espírito Santo vai sair daqui, como é que vai haver conversão depois da vinda de Cristo? Se o Espírito Santo vai ser tirado daqui junto com a igreja, como é que alguém vai se converter depois do arrebatamento? Não tem como, irmão. Então nós temos que nos preparar para isso, temos que despertar para isso. Mas nós temos que saber de uma coisa. No verso 3 ele diz: saibam primeiramente isso, que nos últimos dias, últimos o que, igreja? Últimos dias. Os últimos dias são os últimos momentos que precedem a volta de Cristo. Os últimos dias são isso. E saiba, porém, isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, está dizendo o seguinte: quero que vocês saibam de uma coisa: nos últimos dias da igreja na terra, vai vir algumas pessoas, vai surgir aí um povo, vai surgir ali algumas pessoas que vão andar de acordo com as suas concupiscências. O que é concupiscência? Desejo da
carne. Quando você lê na Bíblia, concupiscência, pronto, desejo da carne, o que a carne deseja. E Pedro está dizendo que isso ia estar dentro da igreja, que nos últimos tempos, irmão, no nosso meio, dentro da igreja, até, e fora dela ninguém nem fala, né? Fora dela, o povo vive na concupiscência desde o começo do mundo. Mas dentro da igreja não, o povo até tenta se santificar. O povo até tenta se separar. Você não tenta? Todo dia você não luta contra você mesmo? Todo dia você não luta contra o pecado? Todo dia você não luta contra os desejos, contra os prazeres, contra as vontades? Se você não lutar, você cai. Todo dia você está lutando, batalhando, você escorrega, ali comete um pecado, você se angustia, se entristece. Você está lutando, está pelejando, está guerreando. Então o que é que ele está falando? Que surgiriam escarnecedores dentro da igreja, que andar segundo as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. Aí, irmão, dentro da igreja hoje, será que esse povo já está dentro da igreja hoje? Um povo que anda segundo as suas próprias paixões, seus próprios desejos? Está lotado de gente assim, irmão. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente dentro da igreja, irmão, que estão andando segundo as suas próprias paixões, segundo os seus próprios desejos, e não mais segundo o que a palavra de Deus ensina. Está cheio de gente andando segundo as suas próprias paixões, seus próprios desejos. E eles dizem o seguinte: onde está a promessa da vinda do Senhor? Verso número 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, alguns, Pedro está dizendo que nos últimos dias ia surgir um povo, inclusive dentro da igreja. Eu não acredito que Pedro esteja se referindo somente ao mundo. Claro que o mundo também escarneceria, mas dentro da igreja também, porque existem duas situações. Por exemplo, outro dia eu vinha com a minha esposa lá no bairro onde a gente mora, e a gente ia passando na rua de uma igreja. A gente estava bem pertinho de chegar em frente à igreja. Tinha um povo quase na esquina da igreja conversando. E eu ouvia eles dizendo assim: olha, eles aí, os crentes dizem que Jesus vai vir como um ladrão, zombando, escarnecendo. Então existe os casos de quê? Dos incrédulos do mundo, do povo do mundo, que a gente vê isso direto na internet. Quando você vai ver alguma notícia ali de profecia, alguma coisa ali de profecia, de um pastor que profetizou, alguma pregação evangélica, tem sempre algum comentário ali: esses crentes vivem dizendo que Jesus vem e Jesus nunca veio. Então isso já estão escarnecendo de nós. Preste atenção agora. Quando você for ver algum vídeo, alguma pregação na internet, alguma pregação no YouTube, alguma coisa assim, profecia, alguma coisa da vinda de Cristo, que você vai ver os comentários dos incrédulos lá. Os crentes vivem falando que Jesus vai vir e nunca veio. Estão zombando de nós, estão escarnecendo de nós. Não sabem eles que muito em breve esse evento acontecerá. Agora, eles escarnecem e zombam, dizendo que isso é conversa fiada dos crentes, que é conversa fiada nossa. Mas é porque nós cremos nas profecias e no mandamento que o Senhor Jesus deu por intermédio dos seus apóstolos. E se Jesus disse que virá nas nuvens do céu buscar a igreja, passa o tempo que passar, mesmo que eu morrer morto, ainda vou estar esperando a vinda de Jesus. Mesmo que passe 40 anos, mas eu estou com 39 anos, mesmo que passe 40 anos, eu esteja com 80 anos, bem velhinho, mas ainda vou estar esperando a vinda de Jesus. Então nós não podemos, irmão, enfraquecer por causa que as pessoas ficam duvidando. Então existe esse caso que os incrédulos já estão zombando de nós. Eu não sei se alguém aqui já foi alvo dessa zombaria sobre a vinda de Jesus, o povo desacreditando e escarnecendo de você, mas está cheio de crente, de irmãos nesse mundo, no próprio Brasil, sendo zombados e escarnecidos, que esse negócio da vinda de Jesus é conversa fiada. Alguns estão dizendo isso. E existe também o outro lado, dos próprios irmãos da igreja, que não crê mais no arrebatamento. Existem até pastores que não acreditam mais no arrebatamento, que não creem mais no que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 até o verso 17, que Jesus virá arrebatar a igreja, como está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, como está em Mateus 24, verso de número 37, 27, não acreditam mais nessa promessa. E tem alguns de nós que também não estamos mais acreditando nessa promessa.
só nós olharmos. Olhe para você mesmo, se você ainda acredita na promessa da vinda de Jesus. Ah, pastor, acredito. Não tente se enganar, irmão. Porque se você acredita na promessa da vinda de Cristo, com toda a convicção, você está se preparando para ela. Se você anda diariamente ali com temor a Deus, lutando contra o pecado, esperando a vinda de Cristo, realmente você acredita. Mas se você não anda assim, é só um pensamento na sua mente, você vive de qualquer jeito, segundo as suas paixões, segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos, então você não está esperando a vinda de Cristo, você não acredita mais na vinda do Senhor. Então, queridos, Pedro disse que ia surgir isso dentro da igreja, no final dos tempos. E isso realmente, irmão, é lamentável ver como verdadeiramente. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Quando foi a última vez que você conversou com algum crente, o assunto dele foi a vinda de Jesus? Se você conversar com um evangélico atualmente, normalmente as conversas vão ser o quê? Ai, Deus me deu isso, Deus abriu aquela porta, Deus fez isso, Deus fez aquilo, né? Deus me deu isso, Deus fez aquilo, Deus resolveu isso, Deus resolveu aquilo. Eu estou fazendo mais uma campanha, mais uma corrente, Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Mas o assunto sobre a vinda de Cristo não tem mais. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando o homem abre a boca para falar de Jesus, só fala das coisas terrenas, o coração dele está cheio das coisas terrenas. É isso apenas que ele está esperando da parte de Deus. Mas quando o homem abre a boca, uma coisa mais deliciosa, maravilhosa, é quando você se encontra com o crente, você começa a conversar com ele, ele começa a falar da vinda de Jesus, começa a falar do reino de Deus, meu irmão. Aí você sente alegria ali, naquela alma, naquela vida. Então, querido, isso está se apagando dentro da igreja. As pessoas estão duvidando, estão questionando sobre a vinda de Cristo. Irmão, entenda uma coisa: nós não podemos duvidar do cumprimento da palavra de Deus, irmão. Você não pode continuar duvidando que esta profecia vai se cumprir. Você precisa crer com todas as suas forças. Você precisa crer com todo o seu entendimento, meu irmão. Escuta, fecha os olhos para tudo que você está ouvindo em sua volta. Tampa os ouvidos para tudo que você está ouvindo em sua volta. Se agarra com a palavra de Deus e não abre mão dela de nada. Pode vir um maior teólogo, pode vir um anjo do céu dizer: o arrebatamento não vai mais acontecer. Eu digo: é mentira. Jesus prometeu e a palavra dele tem que se cumprir, porque ele é fiel. Ora, Deus, quando chamou Jeremias, o capítulo 1, versículo 12, Deus disse: ó, Jeremias, o que é que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus disse: pois muito bem, porque a minha palavra eu pastoro ela até ela se cumprir. Olha o que foi que Deus disse para o profeta Isaías, para dar segurança a ele, para Isaías ter segurança nas profecias que ele entregar. E Deus disse assim: assim como a chuva e a neve caem do céu para a terra e não volta vazia, mas produz a erva, sim, produz para o propósito que ela foi enviada, assim também a minha palavra, quando eu a enviar, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para que eu a enviei. Deus, irmão, a promessa dele não falha, a palavra dele não falha, ela se cumpre. Então, se a palavra dele se cumpre, a profecia da volta de Cristo vai acontecer, amém? Atos capítulo 1, o que é que ele diz? Quando Jesus está subindo ali para o céu, aí os discípulos estão tudo olhando Jesus subir. Aí se aparece dois anjos, dois varões, dois anjos do lado deles, e diz assim: varões Galileu, por que é que vocês estão olhando para Jesus subir ao céu? Porque esse mesmo Jesus que subiu ao céu, do mesmo jeito vocês virão ele voltar. O que é que Jesus diz lá em Mateus 24 e lá em Apocalipse capítulo 1? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aí você acha que ele está mentindo? Ele virá, igreja. Ele virá. Virá e todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Até os que não creram, ele virá. Então, meu irmão, agora o que as pessoas voluntariamente ignoram é o seguinte, verso 15. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, pelo que, a igreja? A palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra,
que foi tirada da água e no meio da água subsiste. O que é que ele está falando aqui? Que as pessoas que estão duvidando da vinda de Jesus, o mundo que está duvidando da vinda de Jesus, os crentes que estão duvidando da vinda de Jesus, ele está dizendo aqui, estão ignorando uma coisa, que desde a antiguidade já existiram o céu e a terra, aliás, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram o céu e a terra, que foi tirado da água do meio das águas. O que é que ele está dizendo? Que Deus, desde a antiguidade, criou o céu e a terra através da sua palavra. O que é que Pedro está querendo mostrar aqui? O poder da palavra de Deus, a eficácia da palavra de Deus, a glória da palavra de Deus. Pedro está querendo mostrar aqui, irmão, que Deus criou tudo pela palavra, que a palavra de Deus é tão poderosa que tudo que nós conhecemos aqui de terra, céu, estrela, lua, mar, sol, foi Deus quem criou através da sua palavra. Vamos ver isso aqui. Vamos ver se a palavra de Deus é poderosa ou não. Vá lá para Gênesis capítulo 1. Mas deixa marcado em Pedro aí, tá? Que a gente volta já. Gênesis, ele está dizendo aqui que desde a antiguidade o céu e a terra existem pelo poder, pela palavra de Deus. Deus fez tudo pela palavra. Então vamos ver. Vamos ver aqui. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Olha lá. Gênesis capítulo 1. Vamos ler com calma, irmão, porque nós vamos ler até o verso 25, tá bom? Eu disse hoje que os crentes que não leram Bíblia essa semana, vamos ler até o verso 25. Olha aqui que ele está dizendo, desde a antiguidade o céu e a terra existem pela palavra de Deus. Vamos ver aqui, Deus fazendo o céu e a terra pela palavra dele. Gênesis 1, no princípio, todos encontraram, amém? No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus criou o que? O céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo. Havia um abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, porque havia só trevas, o abismo. Ele deve estar falando aqui do cosmos, né? Do universo, onde estão hoje as estrelas, mas havia apenas escuridão. E Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Verso 5, vamos ler junto. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Presta atenção nesse detalhe. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam em cima da expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Irmão, para só um instante aí. Você prestou atenção num detalhe? A Bíblia diz que havia águas, muitas águas. O Espírito de Deus pairava ali sobre a face das águas. E aí Deus diz: haja expansão no meio das águas, separação entre as águas. Aí Deus fez aquilo que chama do céu. Inclusive a ciência, né, o que estuda essas coisas, astronomia, astrologia, não sei, os cientistas, né, realmente agora descobriram que de fato o universo, ele tem fim. Eles achavam que ele era infinito, mas não, eles descobriram que agora ele tem fim. Só que a não sei quantos milhões de anos, luz, não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda de cientista, né? Mas eles descobriram que tem fim. Então Deus fez separação entre águas e águas. E percebe? A Bíblia diz que ele colocou águas acima do firmamento, que é o céu. Colocou águas para cima. Ele fez o céu, separou. A água ficou na parte de cima. E na parte de baixo também ficou águas. Amém? Então pronto, queria mostrar esse detalhe para os irmãos. Então assim foi. E no verso de número 10. E chamou Deus, não, verso 9, né? 8. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte as águas debaixo do céu num lugar,
e apareça a porção seca. E assim foi. Olha, irmão, é só Deus falando. Águas vão para um lugar só. Elas foram e apareceu a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra. Agora Deus fala com a terra, é só através da palavra. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Está vendo como foi que as árvores foram criadas? Deus falou para a terra: terra, produza a erva verde e árvores frutíferas com semente de acordo com a sua espécie. E assim a terra produziu. Amém? Tudo pela palavra. Olha a palavra desse Deus como é poderosa, irmão. Agora é claro, muitos cientistas não acreditam nisso. Eu não sou cientista, eu sou um servo de Deus. Meu filho acredita nisso aqui com toda a minha vida. Verso número 13. E foi tarde amanhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja lumiares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, ou para estações. É ali onde os homens estudam, as estações, os dias, os meses. É através disso aqui que Deus está falando, que colocou exatamente para isso. E verso 15: e sejam para lumiares na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Amém? Irmão, está vendo aí? Deus criou o quê? Está criando tudo, você está vendo, né? Separou as águas, a porção seca apareceu, chamou de terra, as águas de oceano. Depois ele criou o luminar maior, que é o sol, que é 1 milhão de vezes maior do que a terra, e cabe 1 milhão de terra dentro do sol. E criou a lua, que é o luminar menor, que tem apenas 386 mil quilômetros quadrados, a lua, uma coisa assim. Não me lembro bem agora, não, perdão, irmão, estou falando da distância da terra para a lua, agora eu voei, né? O tamanho da lua aqui eu não me lembro não. Então Deus fez a lua, tá? E fez também as estrelas. Então está aqui, Deus fez tudo, essas coisas grandiosas que os homens estão estudando, né? Inclusive essas teorias aí da criação do mundo, criação do universo, tudo não passa de teoria. Eles assumem que tudo não passa de teoria, são apenas teoria. E no verso de número 20 diz: e disse Deus: produzam as águas abundantemente, criaturas viventes que se movam, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus criou os peixes, das águas Deus criou os peixes, e das águas Deus também criou as aves que voam pelo céu. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, verso 22, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde de manhã, o 5º dia. Verso 24, disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém? Então vamos parar por aí, que ele vai entrar na criação do homem, mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje. Enfim, nós estamos vendo aqui o quê? Que Deus criou absolutamente tudo. E o apóstolo Pedro, voltando lá para 2 Pedro, de novo, vai lá, 2 Pedro. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui, irmãos, está dizendo que algumas pessoas estão, verso 25, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram o céu e a terra, que foi tirado da água e do meio da água subsiste. Quer dizer, estão esquecendo que Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe, o sol, estrela, a lua, tudo que existe, os animais, as árvores, as aves, os peixes, tudo. Estão esquecendo, irmãos, que Deus criou tudo.
Estão esquecendo que pelo poder da palavra de Deus, Deus fez tudo. Estão como eu posso dizer, diminuindo o poder da palavra de Deus. Estão anulando a grandeza da palavra de Deus. Me diga uma coisa, irmão: o Deus que fez tudo isso por intermédio da palavra, será que Ele não pode cumprir de novo a sua palavra, de que Ele virá buscar a sua igreja? É claro que pode. E tem outro detalhe que nós vamos ver aqui agora. No verso número 6: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Olha atenção, irmão. Deus já destruiu o mundo uma vez. Deus destruiu o mundo uma vez, através de quê que ele disse aqui? Das águas do dilúvio. Vamos ver como foi que isso aconteceu. Abra lá em Gênesis 7, primeiro livro da Bíblia de novo, só no versículo 7, capítulo 7, aliás. Vamos ver como é que Deus destruiu o mundo daquele tempo. Deus destruiu o mundo uma vez. Deus condenou o mundo uma vez. Ele sentenciou o mundo uma vez. O mundo estava depravado, pervertido. A maldade do homem subiu até a Deus. E Deus não suportou a maldade do homem. E Deus destruiu o mundo, como ele diz, com as águas do dilúvio. E o povo hoje está ignorando, está limitando o poder de Deus. Quando fica falando aí que o mundo vai se acabar um dia, o pessoal fica rindo, fica zombando, fica mangando. Então vamos ver aqui. Gênesis 7, encontrou? Amém? Pega uma aguazinha geladinha, por favor, irmão. Gênesis 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas todos os animais que não são limpos, apenas 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, o macho e a fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passado, Deus dizendo, porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que eu fiz. Olha o que é que Deus estava prometendo para Noé naquele tempo. Noé, vai entrar tu e a tua família na terra, dos animais vai entrar os animais, de acordo com o que eu li aqui, Deus falou, e eu vou dar fim, eu vou acabar com toda a substância que eu fiz embaixo da terra. Isso é uma promessa. E Noé passou 120 anos pregando isso antes, e o pessoal achava que Noé estava doido, achava que Noé tinha pirado de vez. Mas chegou o tempo, Deus está dizendo: Noé, daqui 7 dias o dilúvio vai cair. E continua, verso 5: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Verso 7: e entrou Noé e os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca. 8 pessoas, né? Por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus lhe tinha ordenado. 10. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. A promessa de Deus se cumprindo. Promessa de destruição. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam. Agora presta atenção. Você lembra que lá em Gênesis 1 nós lemos que Deus fez separação entre as águas? Ficou água embaixo do céu, que ele chamou de mares, e ficou água acima do firmamento, que ele falou lá, a gente viu, fez o firmamento, água para cima e água para baixo. Agora o que é que Deus vai fazer com aquelas águas que ele guardou lá em cima? Deus tinha um plano. Verso número 10: e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Verso 11: e no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, daquele mês, naquele mesmo dia se romperam as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Amém? O que está acontecendo aqui, irmão? Não era chuva comum quando a gente conhece, não. A Bíblia diz que romperam-se todas as fontes dos grandes abismos, e as janelas do céu se abriram.
Estava caindo chuva, mas era chuva diferente dessa que a gente conhece. Porque eu vou lhe dizer, meu irmão, por mais grossa que seja a chuva, que ela chova 40 dias e 40 noites, não pode acontecer o que aconteceu naquele tempo. Foi algo diferente, amém? Ele abriu as janelas, as comportas do céu, as comportas do grande abismo. É como se Deus tivesse rasgado o céu e começou a chover de uma forma que nós desconhecemos, como a cascata de uma grande cachoeira, talvez como os vergalhões da força dos vergalhões do mar, das ondas do mar. Começou a vir águas, talvez como a enchente de grandes rios, e começou a cair sobre a terra, em cima da terra, em cima dos homens. E aí continua. Verso número 12: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Para a gente ganhar tempo, vamos para o verso 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se levantou sobre a terra, e prevaleceram as águas, ou seja, as águas foram criando mais força, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos, olha isso aqui, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos, até o monte Everest. Se ele está falando que todos os altos montes foram cobertos, então até o monte Everest, e ficaram cobertos. Verso 20: 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados dá 7,5 metros. Os montes mais alto que tinha ficou ainda 7,5 metros acima do monte. Amém? Verso 21: e expirou toda a carne, ou seja, morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, inclusive, claro, mulheres, crianças e tudo mais. Verso de número 22: tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Amém? Deus prometeu que ia destruir o mundo, que ia trazer um juízo sobre a terra por intermédio de Noé, e Deus cumpriu a palavra. Você viu aí, amém, meu irmão? Deus cumpriu a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para cumprir os propósitos de Deus. Deus sentenciou a terra, Deus sentenciou o mundo. E isso aqui, irmão, representa, sabe o quê? A condenação do mundo e o arrebatamento da igreja. Noé e a família, olha que foram poucos, 8 pessoas, Noé, a mulher, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas. 8 pessoas entraram na arca. O resto do mundo foi destruído, sentenciado, condenado. Aí o povo fica dizendo hoje: ai, como é que pode um Deus que é amor vai fazer isso com o homem? Vai, porque Deus é amor mesmo. Deus deu seu filho por amor a nós, para nos salvar. O homem é quem é depravado, o homem é quem é prostituto e tem rejeitado o amor de Deus, meu irmão. E Deus prometeu que ia cumprir, e ele cumpriu, e destruiu o mundo. Você crê que o mundo foi destruído pelas águas do dilúvio, amém? Se você não crê, arranca essa folha da tua Bíblia, tá bom? E joga fora, toca no fogo. Mas se você crê, deixa ela aí, né? Então, voltando para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primeiro ele falou da vinda de Jesus, agora ele vai falar da sentença do mundo, da condenação do mundo. Agora ele vai falar da destruição do mundo, igreja. Verso 7: mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus destruiu o mundo naquele tempo com água. Com o quê?
Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra de Deus, que criou a terra e destruiu ela no tempo de Noé, por essa mesma palavra Deus está dizendo agora que o céu e a terra estão reservados, guardados como tesouro para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens. Então o Senhor está dizendo o que, irmão? Que Deus agora irá devastar, destruir esta terra como nós conhecemos, este mundo como nós conhecemos, com fogo, não mais com as águas do dilúvio. E isso vai acontecer. Do jeito que o povo escarneceu de Noé, nos últimos dias também Pedro disse, vinha gente escarnecer também dessa palavra, duvidando que Deus não vai fazer isso. E eu quero lhe dizer, meu irmão, pode ter certeza absoluta, do jeito que você tem certeza que está aí sentado na cadeira, tem a mesma certeza que Deus vai fazer isso aqui. Ele vai destruir esse céu e essa terra que nós conhecemos hoje com fogo. Com fogo. Agora, verso número 8, ele vai falar do tempo de Deus. Mas amados, tendo uma coisa, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quer dizer, tem gente que está achando demorado, mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Deus não existe tempo. Para Deus, um dia é como igual a 1000 anos, pronto. Para nós um dia foi embora rápido, para Deus 1000 anos é igual a um dia, vai embora rápido também. E para Deus 1000 anos é como um dia. Para Deus não existe limite de tempo. No verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Não, o Senhor não está retardando a promessa dele, não. Tem alguns achando que ele está tardando, mas Deus não está tardando. E continua, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Ele está explicando aqui que Deus está fazendo o quê? Deus está sendo longânimo. Promessa de Deus não tarda, Ele faz na hora certa, no tempo certo, no tempo dele. Jesus chegou a dizer que o dia e a hora ninguém sabia, somente o Pai, nem os anjos, nem Jesus, somente o Pai. Então ninguém sabe. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E Deus não está tardando na promessa, Ele está sendo longânimo, dando oportunidades à humanidade. Deus está dando oportunidade a nós, igreja. Amém? Quem aqui tem menos de 10 anos no Evangelho? Levanta a mão. Menos de 10 anos para cá, levanta a mão. 10 anos para cá. 10 anos, pronto, aí. 10 anos no Evangelho. De 10 anos para cá. Olha, preste bem atenção. Você tem 10 anos no Evangelho. Se Jesus tivesse vindo há 20 anos atrás, se a sentença do mundo, a condenação do mundo tivesse acontecido há 20 anos atrás, você teria se perdido, não é verdade? Você teria se queimado, você teria sido destruído. Mas foi bom o Senhor ser longânimo ou não foi? Porque hoje você está salvo, amém? Mas se você tivesse vindo há 20 anos atrás, você era um incrédulo, você era um endemoniado, você fazia a mangá dos irmãos, dos crentes, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, zombando deles. Daqui a pouco você ia estar queimando o mundo, se acabando, sendo destruído, Jesus tirando a igreja e você desesperado. Aí Jesus foi longânimo, esperou mais um tempo, aí agora você está na igreja, dando graças a Deus, porque Jesus esperou você se converter, né? Foi bom, foi muito bom. Então, Ele está dando oportunidade para que ninguém se perca, senão que todos se arrependam. Deus está esperando, está querendo que todo mundo se arrependa, amém? Quer que nós se arrependamos, e mesmo dentro da igreja, nós precisamos se arrepender. Não é porque nós estamos dentro da igreja, irmão, que nós já somos santinhos, não. A gente tem que se santificar? Tem. Mas muitas vezes a gente acaba se entregando aos desejos da carne. Muitas vezes a gente acaba se entregando aos prazeres da carne. Muitas vezes acaba desviando a visão do reino e olhando para a terra. E aí é onde o homem vai se perdendo, aí é onde o homem vai enveredando para o caminho errado, para o caminho torto. Então Deus está sendo longânimo, filho. Deus está dando tempo para nós se arrepender. Agora preste atenção numa coisa, no verso número 10. Deus está sendo longânimo, Deus está dando tempo, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que é isso?
Deus está dando tempo, Deus está sendo longânimo, porém o dia está marcado. E quando o dia que está marcado chegar, o Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, virá sem dizer, cheguei. Ou melhor dizendo, virá sem dizer, olha, eu estou chegando aqui 2 minutos, não. Ele virá, o ladrão de noite, como é que o ladrão de noite vem? Ele vem de repente. Ele vem ali subitamente. O ladrão de noite, ele chega rapidamente, ele chega subitamente, ele chega muito ligeiro, muito rápido, e as pessoas nem percebem. De repente, ele já levou o celular, de repente ele já levou a bolsa. Outro dia nós estávamos fazendo um culto lá numa praça, e o Zezinho estava pregando, e eu estava ali, e o Zezinho estava pregando nessa hora, lá na Praça do Doutor Bezerra. E de repente, meu irmão, estava ali, aí eu me virei do lado assim, vinha duas senhoras na calçada. E aquelas 2 senhoras lá vem uma moto. E o cara encostou perto dela na moto, eu fiquei olhando, e rapaz, deve ser amigo dela. A mulher gritou, e o cara pegou a bolsa dela aqui, ó, se embora. É assim que Jesus está dizendo que virá, como um ladrão de noite. Ele está dando tempo para você se arrepender. Ele está dando tempo para você se consertar com Ele. Ele está dando tempo para os pastores se arrepender e mudar a pregação herege para pregação verdadeira. Deus está dando tempo para esse espírito de Jezabel dar lugar ao espírito do o verdadeiro espírito profético da palavra de Deus. Deus está dando tempo para a igreja se arrepender. Deus está dando tempo para a igreja se consertar. Mas na hora que Ele vier, Ele vem como um ladrão de noite. E aí nós temos que estar preparados. Se aquela mulher tivesse mais atenta, não, o ladrão pode chegar, vou botar a bolsa bem aqui do outro lado. Ela teria ficado mais atenta, ela não teria perdido a bolsa dela. Assim temos que ser nós nesse mundo, querido. Nós temos que estar mais atentos quanto à vinda do Senhor, amém? Nós temos que estar mais atentos e procurar nos preparar, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele deu tempo, ele já demorou bastante, ele já tardou bastante, ele já deu bastante tempo, mas ele vai ter que vir. Ele tem que vir, um dia ele tem que vir, uma hora ele tem que vir. E eu vou dizer, meu filho, por falta de oportunidade, para nós aqui não foi, para falta de oportunidade não foi, porque nós temos tido oportunidade constantemente, sabendo que nós temos que nos preparar. E então ele diz no verso número 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E ele continua, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos do céu, né, o sol, a lua, as estrelas, e os elementos ardendo, ou seja, se queimando, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ele não disse que está guardando o mundo agora para destruir com fogo, não mais com dilúvio. Agora ele está falando aqui que os céus passarão com grande estrondo. Imagina esse estrondo, irmão. O céu passando. E os elementos ardendo, se desfazendo. Os elementos começam a pegar fogo. Sabe o que é que os cientistas falam? Que estuda aí os astros. Eu sempre dou uma olhadinha assim, rapidinho. Que eu sou ruim de memória, eu não consigo memorizar bem. Mas eles dizem o seguinte, que daqui a não sei quantos milhões de anos, o sol vai explodir. Eles dizem isso, eles já sabem disso. E nós também sabemos Eles precisaram passar um monte de tempo, gerações, não, bastava só ter aberto a Bíblia e ter visto, olha, está aqui, o sol vai explodir um dia, olha, que interessante, né? Não precisava nem ter feito nada, era só ter lido a Bíblia e ter explicado. Fizeram tanto estudo, tanta coisa para poder saber que o sol ia explodir. Eu sou um matuto lá do interior, mal sei falar direito, já sabia primeiro do que eles, rapaz, que o sol um dia vai explodir, está aqui na Bíblia dizendo. Ô cientista, lê a Bíblia aí, rapaz, para você se orientar melhor. Então, irmão, ele diz aqui que vai um grande estrondo, e os elementos ardendo vão se desfazer, sol, a lua, as estrelas, tudo vão se desfazer, vão se abrasar. E a terra e as obras que nela há. O que há na terra? A terra tem árvores, né? A terra tem o que mais? Tem casas, tem carros, tem objetos, né? Hoje tem muita coisa na terra. Antigamente só tinha mata e pedra. Hoje tem muita coisa que os homens construíram. E a Bíblia está dizendo que as obras que há na terra vão se queimar. Você está entendendo, irmão? Aí eu me fico a perguntar, poxa vida, se o fim dessas coisas vai ser isso, para que está correndo atrás daquilo que não é nada?
Para que o camarada está inquieto, ansioso, perturbado, correndo atrás de conquista que não vão lhe dar em nada. Meu irmão, quando o homem se agarra às promessas do reino, ele está agarrado a promessas eternas. Mas quando o homem se agarra a promessas terrenas, ele está agarrado a coisas que são passageiras, que vão passar. Hoje eu fico preocupado ao ver quantos cristãos, quantos pastores só pregando o povo, conquista, terreno, Deus vai dar, Deus vai fazer, faça isso, faça aquilo, tal. Quanta tristeza ver isso. E o povo tudo desesperado, correndo para um lado para o outro, cada qual querendo ser melhor do que o outro. Compra o carro, não, tem que comprar um carro melhor do que ele, né? Compra a roupa, não, tem que comprar uma roupa melhor do que a dele. Compra o sapato, não, tem que comprar um sapato melhor do que o dele. Aí o povo vive nisso. E aí a gente olha aqui, meu irmão, e vê a tristeza, que tudo isso o povo está aprendendo dentro das igrejas. Quando a igreja era para ensinar o povo o quê? O povo esquecer essas coisas supérfluas, efêmeras, transitórias, passageiras, e se agarrar às promessas eternas. Tudo bem, se você quer continuar correndo atrás das coisas terrenas, fique. Eu vou esperar as coisas eternas. Então, verso 11, ele diz assim, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta, irmão. Olha como é interessante o verso 11 e o 12. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas então nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O que é que ele está perguntando para nós, irmão? Está perguntando o seguinte: espera aí, se todas as coisas vão perecer dessa maneira, então que tipo de pessoa eu tenho que ser? Que tipo de cidadão eu tenho que ser? Que tipo de visão eu tenho? Se tudo vai perecer, os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, tudo vai se acabar, tudo vai perecer. Então que tipo de pessoa tem que ser? Ele diz: devo ser uma pessoa que anda em santo trato e piedade. Ou seja, tratar as pessoas em santidade e viver em santidade o meu relacionamento sexual com relacionamento pessoal com as pessoas. Viver em santidade no meu relacionamento pessoal com as pessoas. Viver em santidade no meu relacionamento social. Em santidade, o trato santo para com as pessoas. Tratar as pessoas com santidade. Se apresentar com santidade para a sociedade. E com piedade. Ou seja, eu estou lá agarrado nada nesse mundo. Tem alguém passando na cidade? Está aqui, meu filho, pega aqui, toma. Leva para você comer, para você vestir, para você calçar. Sim, andar em santo trato e piedade. Por quê, pastor? Por quê? Porque tudo isso vai passar, meu irmão. Só vai ficar o que nós faz aqui pela obra de Deus. É isso que nós vamos herdar na eternidade. Agora eu entendo melhor, irmão, porque que eu leio Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, eu vejo a Bíblia dizendo que aqueles homens ricos vendiam o que tinha e traziam para a igreja para repartir com os pobres. Por quê? Porque eles aprenderam que tudo vai passar e aprenderam a viver em santidade e piedade e não se apegar às coisas terrenas, porque tudo vai passar. E é forte quando ele diz, né, que nós devemos aguardar, verso 12, aguardando e nos apressando para a vinda do dia de Deus. Nós temos que aguardar e nos apressar na nossa preparação para o dia da vinda do Senhor, em que os céus em fogo se desfarão. Está vendo aí, irmão? Os céus, verso 12, os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Verso 13. Então só um instante, antes da gente ir para o verso 13. Então você está vendo? As pessoas ficam aí duvidando, as pessoas ficam aí desacreditando. Tem crente vivendo aí no seu mundinho, o povo está vendo aí no seu mundinho, e estão esquecendo dessa realidade bíblica, dessa realidade profética, que tudo vai passar, que tudo vai se acabar. Então, queridos, verdadeiramente é importante nós lembrarmos disso, e como começou a mensagem, que esse aqui é só o contexto que Pedro começou dizendo lá atrás. Eu estou procurando exortar vocês, Pedro disse, para você despertar o ânimo sincero, para voltar a lembrar do que foi dito pelos profetas e pelos apóstolos do Senhor, que Jesus mandou eles dizer. E vocês têm que voltar a acreditar nessas promessas, têm que voltar a se firmar nessas promessas, têm que voltar a viver em torno
dessas promessas. Viva a sua vida na terra, irmão, mas sabendo que um dia você vai morar no céu. Viva a sua vida na terra, irmão, mas se preparando para se encontrar com Jesus a qualquer momento. Viva a sua vida na terra, meu irmão, mas sabendo que já que tudo vai passar, tudo vai desaparecer, não adianta estar buscando status, posição, qual hora eu vou morrer mesmo, e o final mesmo é dentro de um caixão e o pessoal jogando terra em cima da gente. Ou se não morrer, se for crente vai ser arrebatado. Então viva a sua, e se não for crente vai ficar aqui para se queimar com Deus, quando Deus vier destruir o mundo. Porque a igreja não vai estar aqui nesse tempo. O povo que vai estar aqui é quem vai estar pagando o preço, é quem vai estar sofrendo. Então, irmão, agora é claro que para nós, verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, ou seja, a promessa de Deus, aguardamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça, amém? Deus vai destruir esse céu e essa terra, vai, amém, pessoal? Mas Ele vai criar novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Aí é onde vai se cumprir Apocalipse capítulo 21, que ele diz que eu vi a nova Jerusalém descendo da parte de Deus, ataviada como esposa para o seu marido. Então, quando Deus destruir essa terra e esse céu, como nós conhecemos, como ele acabou de dizer aqui, nós, porém, que servimos a Ele, esperamos o quê? Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, aí virá nova Jerusalém, aqui, a capital do reino, para esse novo céu e a nova, vai descer para cá, para essa nova terra, porque não haverá mais o mundo como a gente conhece, não haverá mais maldade como a gente conhece. O texto diz que é um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então no verso 14 ele ensina o seguinte: pelo que, amados, aguardando estas coisas, tem alguém aguardando essas coisas aí, amém? Então o que é que ele está dizendo aqui? Procurem que dele, Jesus, vocês sejam achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Opa! Nós que estamos aguardando essas coisas, devemos procurar viver de uma maneira, nos comportar de uma forma, que nós venhamos ser achados por Ele. Quando Ele vier, Ele possa me achar como imaculado. O que é imaculado? Limpo, limpo. Não está vivendo na prática do pecado. É isso que é ser imaculado. Entendeu? Porque uma coisa, irmão, é o pecar. E todo mundo peca. Aquele vacilo, pá. Mas isso não quer dizer que você está em pecado. Você cometeu o pecado. Mas que você não pode, o que é? Se entregar ao pecado. Por exemplo, problema de algumas pessoas que já chegaram até a mim para me falar é pornografia. Pornografia. O problema de algumas pessoas é isso. Esposas tristes com seus maridos, porque os maridos presos à pornografia. Homens me procurando, chorando, meio desesperado, dizendo que já pensou até dar fim da própria vida, porque está preso à pornografia e não consegue se libertar. Cristão, crente dentro da igreja. Quer dizer, uma coisa seria o quê? Ele ter olhado para uma mulher um momento ali e ter desejado aquela mulher. Oh, meu Deus, me perdoa, meu Deus, por favor, me perdoa, meu Deus, como é que eu fiz um negócio desse, amém? Isso seria um escorrego. Outra coisa, ele se entregar a esse sentimento. Está entendendo? Se ele se entregar a esse sentimento, então realmente, irmão, ele está maculado. Porque ele se entregou, ele se deixou vencer pelo sentimento. Agora ele está desejando tudo que é mulher. Agora ele está olhando tudo que é pornografia na internet, tudo que é sensualidade na internet. Então ele se entregou, então ele está maculado. Mas nós que estamos esperando a vinda de Jesus, temos que andar de uma forma que venhamos ser achados por Ele sem mácula, amém? Eu dei só um exemplo, mas tem vários exemplos. A mentira, desonestidade, sei lá, falar mal de alguém. Pode acontecer um momento e depois, rapaz, não era para ter falado não, sabe uma coisa, vou mudar esse negócio, não vai ficar fazendo isso não. Então tudo, irmão, tem que ser tirado a mácula de nós, amém? E quem tem que tirar a mácula de nós? Somos nós mesmos.
Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai nos limpando, se a gente deixar. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, acho que foi João 15, os irmãos que lê a Bíblia aí vai lembrar, eu não me lembro, vou te dar. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, quando ela é pregada com verdade, com sinceridade, genuína e verdadeira, ela tem o poder para limpar a vida do homem e da mulher de Deus que quer compromisso com Deus. Se você quer compromisso com Deus, se você realmente tem um temor a Deus e quer morar no céu, e está enfrentando aí uma batalha contra o pecado terrível, e se entregou contra o pecado, então leia a palavra, escute a sã doutrina, ela vai te dar força para te limpar e para te preparar para te apresentar a Jesus. Você entendeu, amém? Não podemos brincar com isso não, irmão. Por causa desse pecado aí, que só entrou 8 na arca de Noé, e o resto ficou. E por causa desse pecadinho aí, que a gente acha que Adão caiu lá no paraíso, perdeu a presença de Deus. E é por causa de estar se entregando o pecado, que muitas pessoas estão perdendo a comunhão com o Espírito Santo, estão perdendo a intimidade com Deus, estão perdendo a vida de oração, estão esfriando na sua caminhada. Você não pode jamais, irmão, esfriar para o pecado. Não, o pecado vem e está normal. Você não pode jamais achar normal. O pecado é a coisa mais letal, mais nociva na vida do ser humano. E nós não podemos brincar com ele. Nós temos que lutar com ele todo dia. Toda vez que você pecar, você precisa se entristecer porque pecou. Foi uma palavra grossa com alguém, você tem que se entristecer. Isso é sinal de que realmente você está se limpando. Você cometeu algum deslize, algum escorrego, você tem que se entristecer, você tem que se angustiar, você tem que sentir a dor que você fez aquilo. Isso é sinal que você está se limpando. Mas quando você faz tudo que é porcaria, tudo que é errado, tudo que é pecado, e não sente nada, não sente tristeza nenhuma, para você é normal, filho, você está mais sujo do que, não sei nem o que, né? No interior disso, está mais sujo que pulê de galinha, né? Aqui eu não sei se o pessoal sabe o que é pulê de galinha, por isso que eu não uso essa linguagem. Então está sujo. Precisa tirar essa mácula, essa sujeira de cima de você. E também se apresentar irrepreensível. Repreensível é uma pessoa que não é digna de ser repreendida. É uma pessoa que está procurando a injustiça, está procurando realmente andar na presença de Deus, está procurando realmente andar, ter uma vida com Deus, e em paz, procurar ser encontrado em paz, semeando a paz, plantando a paz. Se tiver de houver guerra para você, que seja só por intermédio por causa da palavra de Deus. Mas os nossos relacionamentos, nós temos que sempre procurar paz. É como disse o Martinho Lutero. Agora eu esqueci o que ele disse, olha, deu um branco. Ele falou sobre... Ele disse assim: se a nossa pregação tivesse sido recebida em paz, ela não seria o verdadeiro evangelho. Então, irmãos, nós temos que procurar nos apresentar diante de Deus para que possa ser salvo. Verso 15, nós estamos já concluindo. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, porque nós nunca vamos ser perfeitos, entenda isso. Você vai lutar, mas você nunca vai ser perfeito, amém? Então tenha por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Okay? Tem ponto difícil nas cartas de Paulo de entender. Aí os indoutos e inconstantes, que não tem firmeza na palavra de Deus, vão lá, distorce, e aí o que é que acontece? Se prejudica para se perder a ele e o povo que está ouvindo a mensagem deles. Verso 17: vocês, portanto, amados, sabendo isto de antemão, o que, irmão? Nós estamos sabendo isso antes de acontecer. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, vocês sejam juntamente com eles arrebatados e descaiam da vossa firmeza. Amém, pessoal? O que é que Pedro está dizendo aqui? Que nós estamos sabendo de antemão dessa verdade, então nós temos que nos guardar, para que pelo engano dos homens abomináveis que estão entrando aí dentro da igreja,
porque para que através do engano deles nós não viemos cair da nossa firmeza, que nós viemos sempre ter firmeza na palavra de Deus. E aqui eu quero dizer para você, toda doutrina que foi ensinada, que não for firmada na palavra de Deus, descarte ela. Toda mensagem que for pregada, que for ensinada, que não tiver firmada na doutrina de Jesus e dos apóstolos, descarte ela. Nós temos que estar firmes nessa palavra, para que nós não venhamos cair pelo engano desses homens abomináveis. Antes, verso 18: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Então, temos que crescer na graça e no conhecimento. Amém, pessoal? Aí eu sei que muitos de vocês que congregam aqui não estão acostumados com 1h10, 1h15 de pregação. Muitos estão acostumados com 15 minutos, 20 minutos de repleplé, né? Passa 1h30 dançando forró. Aí depois o pastor: vou abrir a pregação de hoje aqui. Opa, está aqui, fogo. Aí, meu irmão, Deus derrama fogo, e Deus entrega fogo, e Deus também dá prosperidade. Aí você está acostumado com isso, né? Aí, meu filho, eu vou dizer, nós temos que antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós só podemos crescer na graça e no conhecimento se nós estudar a palavra, aprender a palavra, ouvir a palavra. E tem que ser a palavra genuína. Você pode dizer: rapaz, um pregador ali, o homem prega demais. Mas o conteúdo da pregação dele é Cristo? Se não for, meu filho, ele pode pregar muito, vai pregar lá no mato. Eu não estou preocupado se o cara é um pregador brilhante, estou preocupado com o que é que ele prega. Se o conteúdo da mensagem dele é Cristo, então glória a Deus por isso. Se não é, meu filho, ele pode ser o maior pregador do mundo, ele não passa de um pregador de heresia. Então, irmão, nós aprendemos hoje o quê? Que de fato Jesus vai vir buscar a igreja. Nós não podemos desanimar disso, não podemos deixar nos entregar a essas heresias que estão aí, e nós temos que esperar e crer com firmeza que o arrebatamento acontecerá, e que esse mundo vai sim ser destruído com fogo, porque Deus preparou o tempo para isso, tá bom? Então se prepare para se encontrar com o teu Deus, ó Israel, porque em breve nós o veremos nas nuvens do céu.